Olá a todos do grupo Conhecendo a Deus. Aqui quem fala é Jonatas Welber e este é o estudo número 5. Falamos no estudo anterior sobre a criação do homem e o propósito de Deus para a humanidade. O Deus Santo decidiu ter uma família de muitos filhos semelhantes a ele, para sua glória. E Adão e Eva foram criados como os primeiros pais dessa raça. Eles foram feitos para cooperar com o propósito eterno de Deus. E Deus queria o quê? Deus queria relacionamento, quantidade e santidade para a sua família aqui na Terra. Hoje falaremos sobre a grande tragédia da história humana, que foi a queda ou a entrada do mal neste mundo outrora perfeito. Lembrem-se que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E Deus deu um dom e uma ordem ao homem. Ele disse assim: olha, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então, o que Deus queria? Que toda a terra fosse cheia com a sua glória, cheia de pessoas conforme a sua imagem e semelhança. Mas, infelizmente, não é isso que nós observamos, não é isso que nós conhecemos. O mundo não está cheio de pessoas que carregam a imagem e semelhança do Criador. As pessoas não são perfeitas como Deus. Estamos longe de sermos parecidos com Ele, não é verdade? E a Bíblia, ela vai nos explicar o que aconteceu. No capítulo 3 de Gênesis, é nos contado que este homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele pecou. Deus havia feito Adão e Eva perfeitos e inocentes, contudo, totalmente livres para tomar suas próprias decisões. E cabia então ao homem usar bem do seu livre-arbítrio. E para isso, ele precisaria se manter em comunhão com Deus e apenas confiar nele. Mas, em um certo dia, no jardim, Satanás, em forma de serpente, enganou o primeiro casal. E ambos comeram do fruto proibido. Deus havia posto no Éden inúmeras espécies de árvores frutíferas, incluindo a árvore da vida. Mas comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era expressamente proibido. Deus desejava, com isso, que o homem dependesse dele e adquirisse conhecimento e sabedoria em sua presença. Porém, movidos por ambição, orgulho, ou melhor dizendo, um desejo de serem independentes de Deus, Adão e Eva preferiram o caminho da rebelião. Foi assim que o pecado e a maldição entrou neste mundo. Deus criou Adão e Eva santos, inocentes, porém eles escolheram o caminho da rebelião. E Satanás os tentou em um ponto. Ele disse: comam desse fruto, pois certamente vocês não morrerão, mas sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E essa expressão,
Conhecedor do bem e do mal significa conhecimento na sua totalidade, né? E ao ouvirem isto, Adão e Eva então foram movidos por esse desejo de ser independentes. E aí eles tomaram fruto e comeram. Ao contrário, queridos, do que muitos pensam, a desobediência deles não foi o pecado original, mas sim uma consequência do desejo de ser igual a Deus. O pecado original é a independência, é o desejo de ser dono de si mesmo, do seu próprio nariz, de governar sua própria vida. E eles, então, movidos por esse desejo de serem iguais a Deus, eles pecaram. Mas em que sentido eles desejaram ser igual a Deus? Vamos refletir agora um pouco. Por que será que um empregado obedece ao patrão? É porque ele depende financeiramente dele. Ou seja, o patrão é superior ao empregado, pelo menos no aspecto econômico. Mas pense comigo, mas se o empregado um dia ganhar muito dinheiro, ao ponto de não precisar mais depender do seu patrão, será que ele permanecerá obedecendo a ele? É óbvio que não. Por que eu me sujeitaria a alguém se não dependo mais dele? E se eu posso ser completamente independente? Foi mais ou menos este o sentimento que houve no coração de Adão e Eva. Eles pensaram que no momento em que eles se tornassem iguais a Deus no que se refere ao conhecimento, eles seriam independentes dele e, portanto, não seria mais preciso obedecê-lo. E este é o ponto, caros alunos. A questão não foi o desejo de imitar a Deus na sua moralidade, mas de ser independente dele. O problema principal do homem foi a sua arrogância e autossuficiência. E por conta dessa desobediência do primeiro casal, toda a raça humana caiu juntamente com eles. O homem, ao se tornar independente de Deus, deixou de ser completamente a sua imagem e semelhança e se tornou agora um ser com uma moral distorcida ou um pecador por natureza. E logo quando eles tiveram filhos, seus filhos já nasceram com esse DNA, com a semente do pecado. E é por isso que, aos olhos de Deus, todos nós, humanos, temos dois problemas grotescos. Primeiro, uma péssima ficha criminal, porque nós pecamos inúmeras vezes. E, segundo, um coração mau, inclinado sempre ao pecado, desde que fomos gerados no ventre da nossa mãe. Ou seja, todo ser humano já é pecador, já está condenado à morte, já está afastado de Deus e aquém do seu propósito eterno. Por quê? Porque todos nós viemos de Adão e Eva após a queda. Vale a pena também refletir aqui nesse estudo sobre algumas coisas. Primeiro, gostaria de lembrar a vocês que nenhuma criação feita por Deus foi feita originalmente má. Pelo contrário, tudo que Deus fez era bom. Até o próprio diabo foi criado como um anjo de luz, porém, foi o seu orgulho, foram as suas decisões ruins que fizeram que ele se tornasse um ser tão maligno como nós conhecemos. Ele se tornou inimigo de Deus,
e do propósito de Deus para a humanidade. E você sabe qual é a principal arma do diabo? É a mentira, é o engano. Se você puder ler a sua Bíblia, Gênesis 3, 1 a 6, e ver a conversa que Satanás teve com Eva, você vai perceber que ele, em todo momento, distorceu a ordem de Deus. Isso nos faz refletir, sobre a importância de darmos a devida atenção à palavra do Senhor. Eu também queria lembrar a vocês que Deus jamais desejou que o homem pecasse. Deus, ele é completamente santo e ele odeia o pecado. Porém, por ser um pai amoroso, ele preferiu estabelecer 2 possíveis caminhos para o homem: o caminho da obediência e o da desobediência. O homem, então, deveria escolher o seu caminho. Ora, se Deus não nos desse a opção de pecar, que Deus ele seria, meus amigos? Ele seria um Deus tirano, controlador. Deus não nos fez robôs, Deus nos fez filhos. Não podemos confundir permissão com aprovação de Deus. E por fim, eu queria lembrar que Deus jamais perdeu o controle sobre a criação e a história. E é por isso que a Bíblia vai nos dizer que Deus estabeleceu um plano de salvação, um plano de resgate do homem, da própria ruína em que ele se colocou. Mas sobre isso nós falaremos nos próximos estudos. Por último, gostaria de te perguntar: você se considera um ser santo ou um ser pecador? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.